No começo estava o silêncio. Um silêncio diferente de qualquer outro, o tipo de silêncio que antecede o fim de todas as coisas. E então João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, viu o que nenhum olho humano havia contemplado, o trono de Deus, rodeado por seres de fogo, e nas mãos do aquele que estava sentado, um livro selado com 7 selos. E a voz ressoou como trovão: quem é digno de abrir o livro? Nenhum ser no céu, na terra ou debaixo da terra era digno. João chorou profundamente. Mas então um dos anciãos disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, e pode abrir o livro e os seus 7 selos. E João olhou, e não viu um leão. Viu um cordeiro, como que imolado, de pé diante do trono. O cordeiro que havia sido morto era o único digno de revelar o destino da história. O cordeiro abriu o primeiro selo. E o som foi como um trovão: vem! Um cavalo branco surgiu, e seu cavaleiro, com um arco na mão e uma coroa sobre a cabeça. Saiu conquistando e para conquistar. O poder humano elevado ao seu extremo, soberba, domínio, a ilusão de invencibilidade. O segundo selo foi aberto. Vem! E saiu um cavalo vermelho fogo. Ao seu cavaleiro foi dada uma grande espada, e o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. A guerra, antiga como o sangue, voltava com força total. Nações contra nações. Irmão contra irmão. O terceiro selo. Vem! Um cavalo negro avançou, e seu cavaleiro segurava uma balança na mão. E uma voz entre os 4 seres vivos declarou: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. O denário, o salário de um dia inteiro de trabalho, comprava apenas o pão de um único homem. A fome havia chegado. A escassez que devora os mais fracos primeiro. O quarto selo. Vem! E o cavaleiro que saiu tinha um nome: Morte. E o inferno o seguia. A eles foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. 4 forças de destruição desencadeadas ao mesmo tempo sobre a humanidade. O 5º selo revelou algo diferente: não destruição, mas clamor. Debaixo do altar, as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus clamavam em voz alta: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e não vingarás o nosso sangue? E a cada um foi dado um manto branco, e lhes foi dito que esperassem ainda um pouco. O sofrimento dos justos não é esquecido. Cada lágrima está registrada. E então o 6º selo foi aberto, e o cosmos tremeu. Um grande terremoto sacudiu a terra. O sol tornou-se negro como saco de crina. A lua inteira tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. E os montes e as ilhas foram movidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os comandantes militares, os ricos e os poderosos, todos se esconderam nas cavernas e entre as rochas dos montes. E clamavam às pedras e aos montes: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Porque havia chegado o grande dia da ira, e quem poderia subsistir? A resposta a essa pergunta é o maior mistério do Apocalipse. Porque antes que o 7º selo fosse aberto, 4 anjos seguravam os 4 ventos da terra, e outro anjo subia do oriente com o selo do Deus vivo, clamando que nenhum vento deveria soprar sobre a terra, sobre o mar ou sobre qualquer árvore, até que os servos de Deus fossem selados. A ira tem um limite. E a misericórdia ainda havia de falar. Siga o canal para mais histórias da Bíblia Sagrada.